O CQ1 Innovation Lab surgiu para nos conectar em encontros 100% digitais, onde discutimos e debatemos assuntos sobre tecnologia, inovação e atualidades. O tema de hoje é Tecnologias Cognitivas, a aposta para o presente e o futuro. Tudo que a gente fala ali de aprendizado, que nós falamos de sentimento, que a gente fala também de comunicação, né, que há uma troca, como nós estamos fazendo agora no Innovation, né? Então nós estamos falando de assuntos que tratam da cognição. E quando a gente alia isso à tecnologia, a gente não pode deixar de citar a transformação digital, porque foi ela que possibilitou principalmente aí nas tecnologias atuais, né, que a gente conseguisse ter uma expansão desse assunto dentro da área de tecnologia. Muitas pessoas confundem aí a parte cognitiva com inteligência artificial, mas não. A parte cognitiva, ela faz parte da inteligência artificial, né? Ela complementa esse assunto. Por quê? A gente vai ali lidar com troca, com aprendizado, e principalmente na área de aprendizado, né? E nós temos diferentes modelos, a gente tem diferentes tecnologias e técnicas para desenvolver sistemas inteligentes e que aprendam assim com o ser humano, né? Quando há essa troca e esse relacionamento. O segundo ponto que quando a gente está falando assim de transformação digital é da competição, tá? Não é exatamente nessa ordem, mas assim, a competição ela é importante, né? Alguns campeonatos, inclusive na área de tecnologia, eles fazem, né, os famosos hackathons, em prol da solução de um problema. Sempre que um grupo se reúne para poder desvendar um problema, resolver ali um questionamento, tentar propor alguma proposta, a gente pode falar que esse grupo está propondo uma transformação. E quando a gente fala que é uma transformação digital, significa que nós estamos aliando ali a tecnologia, né? Nós estamos aliando tecnologias digitais, existem diversos tipos de tecnologia, mas especialmente as digitais, na solução de um problema específico para a competitividade, tá bom? Para fazer isso, a gente acaba utilizando dados, né? E inclusive na inteligência artificial, com a onda do Big Data, a gente sabe que os dados eles precisam cada vez mais estar refinados, ser entendido, e além disso, a gente sabe que a gente precisa trabalhar com dados que não estão apenas estruturados, né? Que são aqueles dados que a gente vê igual no Excel, né? Quem conhece do Excel sabe, de uma forma tabulada. O Excel, a gente consegue organizar essa informação. Mas e quando a gente tem um vídeo? Como que acontece esse tipo de organização? Quando a gente tem um áudio, como que a gente consegue fazer uma leitura disso? Quando a gente tem log de sistema, quando nós temos diferentes processos que precisam se comunicar, como que a gente consegue organizar isso para gerar essa nossa competitividade, para atingir o objetivo do nosso cliente? Então, os dados eles são uma base fundamental da tecnologia, da inteligência artificial, da robótica principalmente, e dessa parte cognitiva, né? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui esses dados, porque é a partir dele que a gente consegue fazer essa discussão, tá bom? Utilizando tudo isso, a gente consegue fazer o quê? A inovação. Então, não necessariamente eu vou utilizar uma inteligência artificial, eu vou estar inovando. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro, porque muitas tecnologias, elas são replicadas, elas são melhoradas de tecnologias antigas. Para falar de inovação, nós estamos falando de inovação, tá? É meio redundante, mas faz todo sentido. Por quê? Quando a gente fala de transformação, a gente está propondo ali uma melhoria. Nós estamos propondo uma solução para algo que já existe. Quando a gente fala de inovação, nós estamos trazendo algo novo, algo que porventura não existe, que foi melhorado de uma forma diferenciada e que teve uma outra aplicabilidade ali no meio econômico, científico, mercadológico, independente de qual for a tecnologia que você vai propor se desenvolver, por exemplo. Como o cliente é o nosso foco principal, a gente precisa que todo esse produto, toda a tecnologia, toda a robótica, enfim, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, a gente precisa ter em mente que isso precisa agregar algum valor, né? Porque a transformação ela vai acontecer quando? Quando essa nossa solução, ela agrega isso para alguém, que é o nosso cliente, que é o nosso objetivo. Então a gente precisa ter em mente que a gente precisa trabalhar esses dados,
A gente precisa pensar na competitividade como um todo, né, na concorrência, no que já existe à nossa disposição também. Pensar na inovação, como que a gente consegue transformar esse produto de uma forma inovadora para poder agregar valor para o nosso usuário final, para o nosso cliente, tá? Bom, falando um pouco assim da linha do tempo, né? E por que que a gente quis trazer da robótica já falando para vocês? A robótica, né? Existe uma linha na robótica que é a linha de robôs humanoides, né? Como eu falei para vocês, né? Nós temos ali, quando a gente fala de cognição, a gente está falando de aprendizado, comunicação, de troca. A linha de robôs humanoides, ela surgiu exatamente para fazer isso, que os robôs eles conseguissem simular as mesmas atividades que um ser humano faz, e aí ele replicar isso de uma forma automatizada, né, sistematizada, e aí foram feitas diversas pesquisas, diversas formas diferentes. Eu vou mostrar um pouco aqui da linha do tempo para vocês entenderem como cada pesquisador resolveu fazer isso, porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? A gente não consegue criar um robô e fazer o robô andar, falar, se comunicar, entender o que você está falando, raciocinar, interpretar esses dados e a partir disso ele gerar para a gente uma resposta, né? Que seria o retorno desse nosso sistema. Então, na história da robótica, nós temos alguns casos interessantes, né? A gente teve ali o primeiro caso de robôs ali humanoides e que tratavam assim, principalmente desse tema de cognição, o Abot 01, o Abot 1, né, que ele surgiu em 1973. Na descrição eu coloquei aqui que ele foi o primeiro robô humanoide, tá? Ele conseguia se comunicar com uma pessoa em japonês, medir distâncias e direções de cada objeto que estava ali na proximidade dele, e ele utilizava alguns receptores, né? Então ele tinha ouvidos externos, bocas externas, ele tinha olhos artificiais, e tudo isso ele utilizava para poder fazer o quê? Se comunicar. Vejam que na imagem, né, aqui do Abot 01, ele não é tão bonito como a gente vê nos robôs mais modernos. Mas em 1973 era a tecnologia que a gente tinha disponível. Então, esse robô, ele acabou tendo um marco muito grande, assim, na questão de pesquisa científica e nas pesquisas assim da robótica especificamente. Teve inclusive uma evolução dele, né, uma melhoria que foi implantada em 1984, acabou surgindo o Abot 2. Ele, como vocês podem ver, ele está sentado tocando piano. Por quê? Os cientistas quiseram, na época que eles desenvolveram esse robô, eles quiseram que um robô não apenas soubesse se comunicar, que ele não apenas soubesse medir distâncias. E esse robô ele não andava. Ele fazia alguns poucos movimentos, mas ele não andava efetivamente como a gente vê em alguns robôs mais modernos, tá? Eram movimentos muito pequenos que ele dava e ele conseguia fazer coisas muito específicas. Então, por exemplo, no Abot 2, ele foi feito para se comunicar com uma pessoa, para ele ler uma partitura, tocar músicas com dificuldade média, né? Ali, então, ele entendia algumas notas, ele conseguia interpretar como que aquele sentimento poderia estar reagindo com o ser humano para ele poder desenvolver essa música, ele ler a partitura, tocar mais rápido, tocar mais devagar, né? E ele acompanhava a pessoa enquanto ouvia ela cantando. Então, quando a gente está falando ali de cognição, nós estamos falando dessa troca, a gente está falando desse aprendizado que o robô precisa ter, que a máquina precisa ter, que a nossa inteligência artificial precisa ter. Porque ela vai ter que se comunicar com a gente, ela vai ter que saber identificar quando eu estou triste, quando eu estou feliz, no momento que ela tem que parar, no momento que ela tem que continuar ou ir mais rápido. E em 1984, percebam que esse robô já conseguia fazer isso. O primeiro já foi um marco muito grande, que ele conseguiu se comunicar em japonês. No segundo, na história, ele conseguiu tocar e ler uma partitura. Olha só, eu acredito que muitos assim, que não sejam músicos, até hoje não saibam ler partituras. E esse robô, em 1984, já conseguia fazer isso. Então, isso é muito interessante quando a gente está falando assim, dessa troca e de cognição especificamente. Bom, a gente teve ali também um marco interessante nos Estados Unidos, que foi o COG, né? O COG vem de Cognition mesmo, né? Esse robô ele surgiu no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele surgiu em 1993. Ele já tem uns olhinhos, né? Ele já é um pouquinho mais bonito do que o outro, não é todo quadrado. Ele tem uma mão ali mecânica, tá? Ele não está simulando, percebam que no braço dele, né? Esses detalhes na robótica são importantes, porque percebam que no braço do robô, ali a gente não está falando de
simular articulação, tá? Ele estava simplesmente com uma mão, mas a gente não pode garantir que essa mão se movimentava. Provavelmente ela ficava parada numa posição e que depois devem ter criado articulações para que ele conseguisse mover essa mão, tá? Então, tocar também faz parte da cognição, sentir, né? O sentimento é muito importante quando a gente está falando desse tema. Ele foi projetado por Rodney Brooks, né, que era o pesquisador na época, e ele surgiu com o objetivo para eles estudarem a cognição do robô, que ele conseguia, então, rastrear rostos e agarrar objetos, tá? Não, e, novamente, ele não estava utilizando circulação, ele estava utilizando ali sensoriamento. Mais para frente, na linha da robótica, a gente teve o P2. Existem várias linhas do P, mas o P2 foi uma que a gente pode dizer que deu certo no meio da pesquisa, né? Ele foi o primeiro robô humanoide com bateria autorregulada, né? O que a gente quer dizer com isso? Ele não era um robô 100% elétrico. Ele funcionava a partir de bateria. Ele não precisava estar conectado, por exemplo, numa tomada para conseguir funcionar, para ele conseguir ter ação, né? Ele conseguia se movimentar simplesmente com essa bateria. Por isso que a gente fala que ele é autorregulado, né? Ele não estava preso, ele conseguia se movimentar, fazer os primeiros movimentos, se comunicar e se expressar. Ele tinha 30 graus de movimento, subia escadas e erguia até 10 quilos de peso. Então, isso é muito importante. É mais um fato. Na linha, vocês podem perceber, né, nesse pouco tempo que eu estou falando aqui, percebam que cada implementação foi uma transformação, não foi uma inovação. Cada um desses robôs, eles não inovaram. Eles transformaram a ideia do primeiro, que era fazer com que o robô pudesse se comunicar, que ele pudesse se expressar, aprender a partir disso. O segundo, ele aprendeu a tocar música, ler partitura e acompanhar uma pessoa enquanto ela cantava. O COG, ele já conseguia rastrear rostos, certo? E o P2, ele já conseguia fazer movimentos mais precisos. Ele tinha 30 graus de movimentação, já subia escada e erguia até 10 quilos de peso. Aqui, só um momento. Aqui, vocês podem perceber que nós temos um robô que parece um gremlin, né? Quem assistiu esse filme sabe que ele é um bichinho muito feio. Mas esse robô ele foi importante na área da pesquisa, porque ele, embora ele tenha essa aparência assim, meio assustadora, né? Ou bonitinha, né? Aí depende do seu ponto de vista. Esse robô, ele tentava provar para a gente que algumas expressões faciais elas poderiam facilitar a comunicação, né? Essa troca, essa devolutiva entre o interlocutor, entre a pessoa que está se comunicando. Então, que essas expressões faciais elas poderiam contribuir nessa parte de cognição, de aprendizado, né? Então, ele contava com 21 graus de movimentos faciais. Isso é bastante coisa, tá? Quando a gente fala que um robô consegue fazer esse tipo de movimentação, a gente está falando que existem diversos tipos de sensores para perceber que uma pessoa está feliz, que uma pessoa está triste, que uma pessoa ela está mais animada, e o robô ele replicava esse mesmo sentimento com uma expressão facial, lembrando que nós estamos falando aqui de matéria que não é viva, nós estamos falando de objeto, né? Nós estamos falando de um robô, e ele conseguia replicar esse mesmo sentimento que um ser humano. Então, isso é muito importante, isso foi uma evolução grande que aconteceu. Nas referências, eu deixei disponível para vocês o link para vocês acessarem, lerem um pouco mais sobre o Kismet, ele é muito interessante, o projeto dele ainda está disponível, e para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? E esse robô, ele conseguia aprender a partir das expressões faciais. Então, o que a gente fala hoje de, um chatbot consegue aprender a partir do que eu digito, por exemplo. O robô já fazia isso sem você precisar digitar. Ele entendia o seu rosto e via isso em 1997. Tá? Eu estou deixando essas datas fixas para vocês verem que sempre que a gente fala assim de inovação, muitas vezes nós estamos replicando uma técnica de uma forma diferente, aplicada numa tecnologia diferente, mas que não necessariamente ela tenha sido desenvolvida agora. Então nós estaríamos aí transformando e não inovando, tá? A gente teve em 2000 ali o Asimo, diferente dos robôs antes de 2000. Vejam que esse robô já é um pouco mais bonito,
já é um pouco mais engraçadinho. Ele foi um robô desenvolvido pela Honda, né? E ele era capaz de se equilibrar. Uma coisa interessante que ele fazia diferente dos demais é que ele conseguia correr até 9 quilômetros por hora sem cair. Ele tinha 57 pontos de articulação. Ele incluía 5 dedos autônomos, né? Então ele conseguia movimentar os dedinhos. Aqui ele não movimentava a mão, né? O outro que agarrava o cog, né? Que agarrava os objetos. O cog que agarrava os objetos, ele fazia movimentos fixos, né? Movimentos que eram tipo só abrir e fechar, abrir e fechar. O Azimo não. O Azimo já movimentava os dedinhos, ali como vocês veem ele está fazendo ali, né? Então, assim, a gente percebe que na linha do tempo da robótica, cada pesquisador resolveu focar numa parte da cognição para poder fazer esse tipo de estudo, e a gente tem todo esse material disponível para a gente, que é bastante enriquecedor. E eu queria trazer esse assunto para vocês verem também que a gente, quando fala de tecnologia, a gente não está falando só apenas de sistema, nós estamos falando também de robô. E os robôs são importantes porque eles facilitam, eles vão facilitar no futuro, né? Falando de futuro, eles vão facilitar para a gente bastante coisa. Beleza. Aquilo que eu falei para vocês, então, um pouquinho da trajetória de como surgiu essa questão cognitiva no meio da computação, foi da seguinte forma. Nós dividimos assim a história da computação em 3 fases. Na primeira fase, a gente tem a era, que é a era que a gente chama de tabulação. Na era da tabulação, as máquinas, né, que tinham disponíveis na época, as calculadoras, né, que existiam, elas eram baseadas em sistemas mecânicos. Os números, eles eram alimentados por cartões perfurados, né? Só que tinha um problema. Nessa época, né, a gente não havia extração de dados. Então, voltando lá que eu falei no início, de que a gente precisa interpretar o dado, que a gente precisa ler esse dado, e esse dado vem de diferentes formas hoje, por conta da transformação digital, na época não. Na época, embora eu tinha o dado disponível em menor escala, claro, né? Eu não tinha esse dado de uma forma legível como eu tenho hoje, de uma forma acessível como eu tenho hoje, porque eu não tenho a mesma tecnologia. A tecnologia na época era baseada em sistema mecânico e eu não conseguia flexibilizar a minha análise para conseguir extrair informações disso. Então eu utilizava esses cartões perfurados para um objetivo muito específico, né? E isso a gente tem que considerar que nós estamos falando de 1900. Então, assim, na segunda fase, a gente já começou a trabalhar ali, que foi a fase da programação, com sistemas um pouco mais inteligentes, né? Esses sistemas, eles não eram dinâmicos, né? Não eram sistemas que se adaptavam ao nosso usuário, que atendiam a um problema específico, porque a gente estava na era da programação. Então, qualquer tipo de tecnologia que existia, em 1940, ela era programada. Todas as ações que o sistema fazia, que os robôs faziam, que as máquinas faziam, era programado. Se tinha uma condição adversa que, por algum acaso, não tivesse sido prevista no desenvolvimento desse sistema na época, o sistema falhava. Isso era muito evidente porque ali com a evolução também das linguagens de programação, dos programadores, né? Ali nós estamos falando aí de uma programação elétrica, né? Baseados em componentes elétricos. Então, em portas lógicas, sempre que a gente fala ali de coisas mais de baixo nível, né? Era utilizado nessa época. Então, o pessoal programava chipset, programava hardware ali na unha, né? Eles não tinham o que a gente tem hoje, as interfaces mais bonitas, né? Eles tinham que fazer uma programação mais elétrica mesmo, mas era diferente do que era feito anteriormente, na época da tabulação, que era algo mais mecânico mesmo. O pessoal tinha que trabalhar especialmente em cima de máquina. Nessa época não. Aqui já existiam os computadores, os primeiros computadores, e o pessoal já começava a fazer alguns experimentos com interfaces e tudo mais. E agora nós estamos na terceira época, né, que é a época da cognição. Na época da cognição, a gente pode falar que a tecnologia ela não é utilizada sozinha, né? Porque ela representa ali, ó, até coloquei aqui para vocês na apresentação, que a tecnologia ela representa a intersecção entre a neurociência, a supercomputação, né? Então, quando a gente fala de computação quântica, de big data, tudo isso que acaba chamando atenção aos olhos da inovação e do futurismo, né? E da nanotecnologia, nós estamos falando de cognição. Mas
percebam que nós ainda continuamos baseados nessa cognição, ainda focados e voltados na questão da troca, da aprendizagem, do conhecimento e da transformação, tá? E muitas vezes a transformação como inovação, ok? Bom, na linha do tempo, então, né, de uma forma assim mais visual, até deixei essa referência para vocês, porque ele até fala ali, nós tínhamos nas 3 fases, né, em 1900, ali as primeiras calculadoras mecânicas, né, que trabalhavam em cima dos cartões perfurados, a gente não conseguia fazer a extração de dados. Em 1940, 1950, nós já tínhamos ali um maquinário mais evoluído, a gente já conseguia fazer alguns experimentos mais interessantes com tecnologia, porém tudo era programável. Todos os sistemas tinham condições que eram programadas. Era previsto, era desenvolvido, implantado num sistema computacional, e a partir disso, né, a gente conseguia ali fazer o que a gente precisava, né, para atender o objetivo do nosso cliente. Cada sistema tinha um objetivo, mas tudo era programado. E agora não. Na terceira era, nós estamos aqui falando de computação cognitiva mesmo. Então, a gente está falando de aprendizado profundo, nós estamos falando de razão, né? Quando uma máquina precisa tomar uma decisão, e não é, percebam, não é uma programação, o robô ele precisa tomar uma decisão, ele precisa perceber, ele precisa fazer um processamento de linguagem natural, que não é simples, ele precisa entender diferentes contextos, porque a linguagem envolve contexto, envolve idioma, o que na época não era possível fazer. Mesmo os robôs, eles não tinham essa possibilidade por conta da tecnologia. Mas com a evolução, né, e aqui nós estamos falando de 2011, mas com a evolução disso, isso tem sido cada vez mais implantado em diferentes tipos de sistemas, né? E em diferentes tipos de robóticas, em diferentes tipos de cenários. Das plataformas, né, eu queria citar 3 exemplos aí, acho que são os mais conhecidos que a gente tem disponível hoje. Então, a gente tem a IBM, né? A IBM ela produz também ali o que a gente chama do IBM Watson, né? Que é uma plataforma baseada em nuvem. Nela a gente consegue também fazer um pouco de serviços cognitivos, desenvolver por algum caso alguma programação, algum tipo de tecnologia de uma forma mais simplificada, utilizando APIs, né? E aí a gente pode utilizar a plataforma da IBM já na nuvem, inclusive. Então, aí a gente já está falando de computação em nuvem, que não está relacionada necessariamente com a computação cognitiva, mas ambas as tecnologias se comunicam. A gente tem também a plataforma cognitiva da Microsoft, né, que é o Microsoft Azure. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar dessa plataforma. Hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de trabalhar com inteligência artificial, com algoritmos de inteligência artificial dentro da plataforma do Azure, utilizando APIs específicas para cognição, né? Existe inclusive o que a gente chama do Microsoft Cognitive Toolkit, né? Eles liberam para quem desenvolve nessa plataforma, eles liberam lá várias APIs para fazer visão computacional, para fazer processamento de linguagem natural, para fazer diversas possibilidades ali que tratam de cognição, de comunicação, interpretação, inclusive chatbots, né, que a gente tinha comentado, por exemplo, que seria a nossa robótica online, né? Então a gente tem essa possibilidade de fazer isso também. E a gente tem a Google Cloud, né? A Google Cloud é uma iniciativa interessante, né? Eu acredito que o Google ele tem uma vantagem que seria assim, a gente consegue treinar, né? Quando a gente começa ali a estudar um pouco de inteligência artificial, quando a gente começa a pegar os primeiros algoritmos, a gente tem a possibilidade de utilizar o Google Cloud para poder fazer um treinamento já na nuvem, um treinamento do nosso modelo, né? Quando a gente fala modelo, é um modelo matemático, computacional, sistematizado, que vai, no final, gerar para a gente um produto de aprendizagem, né? Que a gente chama que é um produto cognitivo. A gente consegue fazer isso diretamente no Google Cloud, utilizando interface. Eu simplesmente passo os meus dados, que já foram tratados, eu já fiz ali o meu levantamento de requisitos, já fiz ali a minha análise de dados. A partir daí, eu consigo importar esses dados para dentro da plataforma, treinar o meu modelo de machine learning, por exemplo, e a partir disso eu consigo gerar uma API, né? E disponibilizar ela no Google Cloud para que outros sistemas se comuniquem com o meu.
Olha uma coisa interessante, né, que eu queria trazer até para vocês aqui, e aí acho que pode ser um ponto muito importante para a nossa discussão hoje. Quando a gente está falando de cognição, a gente não pode falar simplesmente do ser humano, né? Tem uma referência que eu deixei para vocês no final da apresentação de um artigo, que é muito interessante, ele fala de uma forma muito mais profunda sobre tecnologias cognitivas, mas anteriormente, quando a gente falava de cognição, né, no sentido mais genérico da palavra, a gente estava falando da comunicação entre ser humano e máquina, que foi o que eu apresentei para vocês. No futuro, né, nós estamos falando do quê? De comunicação entre máquinas, entre sistemas, entre pessoas e sistemas, sistemas e pessoas, sistemas e sistemas. Esse triângulo é muito importante, porque é isso que vai moldar o futuro da tecnologia cognitiva. Isso já tem moldado, né? E aí eu queria saber assim um pouco da opinião de vocês, a visão de vocês sobre isso. Qual é o futuro, sabendo que a gente já tem todo esse tipo de tecnologia, né? Qual que seria o futuro da computação cognitiva, das plataformas? Como a gente consegue utilizar isso em benefício da nossa organização, né? Do nosso objetivo, em prol do objetivo que o nosso cliente tem ali quando ele quer algo cognitivo, um produto cognitivo, seja um modelo, seja um chatbot, seja qualquer tipo de tecnologia, um robô, independentemente de qual tecnologia seja. Qual que é o futuro?